A mensagem de Brenda apareceu no telão durante a apresentação de slides da festa de aniversário do meu sobrinho. Vou dormir na casa do Scott hoje, não me espere acordada. Minha sogra, sentada ao meu lado, também viu, e o sorriso dela se desfez. A tela lançou um brilho azul no meu rosto, tornando a traição gritante. Mais tarde, Brenda apenas deu de ombros ajustando seu novo anel de safira. Você vai ficar bem, disse ela, sem demonstrar qualquer emoção. A mensagem de texto da Brenda chegou ao meu celular pouco antes das 9, enquanto eu revisava as plantas de um novo arranha-céu no centro da cidade, encomendadas por um cliente. Meu foco, geralmente aguçado o suficiente para detectar uma fissura fina em uma viga de aço, se dissipou instantaneamente. Vou dormir na casa do Scott hoje. Não me espere acordada. As palavras pairaram no ar do meu escritório silencioso, mais sólidas do que as vigas de aço que eu projetava. Meu polegar pairou sobre o teclado, um temor familiar se instalando no meu estômago. Scott Peterson, a 2 quarteirões de distância. O homem com o gramado impecável e o Corvette barulhento demais. O homem para quem Brenda começara a acenar com um entusiasmo um tanto exagerado em suas corridas matinais. Digitei OK, só isso. 2 sílabas monótonas e definitivas. Então virei o telefone com a tela para baixo sobre a mesa de cerejeira polida. A tela escureceu, mas a mensagem ainda estava lá, queimando atrás dos meus olhos. As linhas intrincadas das plantas arquitetônicas no meu monitor se tornaram borradas, um emaranhado sem sentido. Nossa vida perfeita, meticulosamente construída ao longo de 15 anos, de repente parecia um prédio pronto para ser demolido. Afastando-me da escrivaninha, a cadeira de couro rangendo levemente sob meu peso, caminhei até a janela alta. O horizonte de Chicago se estendia, um testemunho de permanência de aço e vidro alcançando o céu. Cada estrutura era um monumento à visão e à força, ao contrário da frágil estrutura do meu próprio casamento. As luzes da cidade cintilavam, indiferentes ao silencioso colapso que acontecia dentro das minhas 4 paredes. Os sinais, percebi agora, estavam lá, espalhados como tijolos soltos em uma fundação. Os jantares tardios de Brenda, sempre com uma desculpa vaga sobre um cliente ou trânsito. As roupas novas, de tecidos caros que eu não reconhecia, penduradas impecavelmente em seu armário. A mudança sutil, mas perceptível na senha do celular dela, o sorriso fácil quando perguntei sobre isso. Só estou experimentando algo novo. E o perfume, uma fragrância sofisticada de sândalo e especiarias, não era a minha marca, às vezes impregnado levemente em seu travesseiro, inconfundível e estranho. Eu os havia ignorado, racionalizado, construído uma elaborada estrutura mental para sustentar uma verdade que eu não queria enxergar. Agora, com a franqueza daquele texto, a estrutura desmoronou. Entrei no nosso quarto, o ar subitamente denso, sufocante. O lado da cama de Brenda já estava desarrumado, um lençol limpo estendido, como se antecipasse sua ausência. A porta do armário estava entreaberta, uma fresta de escuridão. Abria completamente. Suas roupas estavam penduradas ordenadamente, blusas de seda caras ao lado de ternos de trabalho discretos. Meu olhar recaiu sobre seu porta-joias, um baú de jacarandá polido sobre a cômoda. Abriu. Acomodados em veludo, ao lado do simples medalhão de ouro que lhe dera em nosso primeiro aniversário, estavam um par de brincos de esmeralda, brilhando intensamente, e uma fina pulseira de ouro, gravada com uma caligrafia elegante e desconhecida. Nenhum dos dois era meu. Fechei o porta-joias, o clique ecoando no quarto silencioso. Um nó frio e duro se formou no meu estômago. Não exatamente raiva, mas algo mais frio, mais perigoso. Ouvi a voz do meu pai na minha cabeça, distante, mas clara, de alguma ofensa esquecida da infância. Quando você é atingido, você não chora. Você planeja seu próximo passo. Fui até a cozinha. O piso de madeira frio sob meus pés descalços. Da prateleira mais alta, peguei uma garrafa de Bourbon Blanton's, do tipo single barrel, um presente de um cliente agradecido. O líquido âmbar foi despejado no copo, refletindo a luz fraca da cozinha. De volta ao escritório, a tela do laptop brilhava, um retângulo azul frio. Abri meu navegador e acessei nossas contas financeiras conjuntas. Contas correntes, cartões de crédito, carteiras de investimentos. Meus dedos se moviam com uma precisão fria. A primeira fatura do cartão de crédito apareceu. As cobranças eram inegáveis. Hotel Península, 2 fins de semana diferentes com algumas semanas de intervalo. Serviço de quarto para 2. Champanhe,
tratamentos de spa. Em seguida, uma nova cobrança de uma joalheria de luxo, aquela no centro da cidade, perto do escritório da Brenda. A data coincidia com a época aproximada em que eu tinha reparado nos brincos de esmeralda novos. Rolei a tela, cliquei, tirei prints de tudo, capturando metodicamente as evidências. Datas, valores, nomes dos estabelecimentos, extratos bancários, saldos de contas de investimento, poupança. Cada instantâneo digital era uma peça de um quebra-cabeça que eu agora montava com afinco. À meia-noite, o Bourbon estava pela metade, mas minha cabeça estava lúcida. Meu velho amigo da faculdade, John Davis, era advogado de divórcio, um dos melhores da cidade. Ele sempre teve fama de durão, mesmo na época da faculdade de Direito. Redigia um e-mail conciso, anexando as capturas de tela cuidadosamente compiladas. John, preciso de uma reunião urgente. Trata-se de uma separação conjugal imediata. Cliquei em enviar. Uma profunda quietude me envolveu naquele instante, uma clareza fria e cristalina. A destruição era evidente, mas também havia-se um caminho reto a seguir. Eu não dormi na nossa cama, nem sequer considerei essa possibilidade. O quarto de hóspedes, sem uso há meses, parecia estranhamente adequado. A cama estava feita, os lençóis frescos e macios. Era um ensaio, pensei, para o início da minha nova vida. Quando a manhã chegou, com os primeiros raios de sol pintando o céu oriental de um cinza pálido, meu telefone vibrou. Uma mensagem de John Davis. Reunião às 10 horas. Até lá. O ar fresco da manhã mordia minha pele exposta quando saí do táxi na Walker Drive. O céu acima estava de um azul claro de inverno refletindo nas fachadas de vidro dos arranha-céus que margeavam o rio. Ajustei o nó do meu terno cinza escuro, um Brooks Brothers cor de carvão que eu geralmente reservava para apresentações importantes a clientes. Hoje, a pressão parecia maior. O escritório de John Davis ocupava uma parte significativa de uma torre reluzente, sua entrada de latão polido contrastando fortemente com o temor silencioso que eu sentia. John, um homem cuja linha do cabelo havia recuado um pouco desde os nossos tempos de faculdade, mas cujo aperto de mão ainda era firme, me encontrou na recepção. Paul, disse ele, com a voz baixa e rouca e um genuíno pesar nos olhos. Quem me dera estarmos nos encontrando em melhores circunstâncias, meu amigo. Consegui esboçar um sorriso sem humor, daquele tipo que não chegava aos meus olhos. Fundações são a minha especialidade, John. Ele me conduziu ao seu escritório, uma sala espaçosa de esquina com vista panorâmica para o lago Michigan. Gesticulou em direção à poltrona de couro em frente à sua imensa mesa. Analisei os documentos que você enviou. Francamente, Paul, sua preparação é meticulosa. A maioria dos clientes chega com uma caixa de sapatos cheia de recibos e a cabeça cheia de raiva. Você construiu um argumento convincente desde o início. Ele recostou-se com o olhar firme. Illinois adota o regime de partilha equitativa, não o regime 50 e 50. Isso significa que os bens são divididos de forma justa, não necessariamente igualitária. Considerando as evidências de mistura de bens para fins extraconjugais e o rastro documental claro, temos uma posição muito sólida para argumentar por uma divisão favorável a você. Ele fez uma pausa, deixando a informação ser assimilada. Então, o que eu faço agora? Perguntei, indo direto ao ponto. O jargão jurídico era secundário em relação aos passos práticos. Eu precisava de um plano, uma sequência de ações. Primeiro, continuamos a documentar tudo, aconselhou John, mudando seu tom para um mais profissional. Cada despesa, cada comunicação, cada detalhe financeiro. Continue fazendo o que está fazendo. Segundo, protegemos seus bens, mas sem dar a impressão de que estamos escondendo algo. Podemos transferir certos fundos para contas que exigem sua assinatura exclusiva para saque, por exemplo, mas isso precisa ser feito de forma transparente. Nada de transferências repentinas e volumosas. Terceiro, reunimos mais provas da infidelidade. Embora a infidelidade não afete diretamente a divisão de bens em Illinois, ela impacta significativamente as negociações. Pessoas culpadas geralmente chegam a um acordo mais rápido e favorável para evitar a exposição pública e o desgaste emocional de uma disputa prolongada. Não quero drama nem uma batalha prolongada, John, declarei com a voz monótona. Quero eficiência, uma ruptura definitiva. John assentiu lentamente com os olhos ligeiramente semicerrados. Entendido. Agora, deixe-me perguntar uma coisa. Isso tem a ver apenas com Scott, ou também com o seu dinheiro? A Brenda sempre teve bom gosto para coisas refinadas.
Ela está simplesmente apaixonada? Ou há algum plano por trás disso? Inclinei-me para a frente, apoiando os antebraços nos joelhos. Sinceramente, não sei, John, mas pretendo descobrir. O pensamento repentino de que Brenda pudesse estar estrategicamente esgotando nossos recursos compartilhados, de que o caso pudesse ser mais do que apenas um deslize passageiro, foi um golpe duro. Acrescentou uma nova camada, ainda mais fria, à traição. Então precisamos contratar o melhor, disse John, pegando o telefone da mesa. Recomendo Jim Walsh, ex-detetive da polícia de Chicago, especializado em casos de violência doméstica antes de abrir sua própria agência. Ele é discreto, eficiente e minucioso. Ele discou o número falando brevemente ao telefone. Jim, é o John Davis. Tenho um novo cliente, Paul Miller. Um cara sólido, um caso sólido. Acho que ele precisa da sua experiência. Você pode se encontrar com ele esta tarde? Ele ouviu por um momento e então olhou para mim. O Jim pode te atender às 2 horas. O escritório dele fica perto do Lincoln Park. Vou te enviar o endereço e os detalhes por e-mail. Obrigado, John, eu disse, recuperando o senso de direção. Antes de eu sair, John me encarou com um olhar sério. Mais uma coisa, Paul. Não a confronte. Ainda não. Informação é a sua vantagem agora. Guarde suas cartas na manga. Ao sair do prédio, com o sol agora mais alto refletindo no rio, peguei meu celular. Seguindo o conselho de John para manter a normalidade, digitei uma mensagem casual para Brenda. Dia corrido no escritório. E você? A resposta dela veio quase instantaneamente. Acabei de terminar uma apresentação importante. Que cansaço. Vou jantar rapidinho com uma amiga no centro. Chego tarde. Outra mentira descarada. Meu ok da noite passada pareceu uma premonição. Guardei o celular no bolso do paletó, o tecido pesado do terno me dando uma sensação reconfortante. Levantei a mão e chamei um táxi, dando ao motorista o endereço do discreto escritório de Jim Walsh. O escritório de Jim Walsh em Lincoln Park não era o que eu esperava. Nada de fumaça, cinzeiros transbordando ou figura sombria atrás de uma mesa bagunçada. Em vez disso, era organizado, quase espartano, com um leve cheiro de desinfetante. O próprio Jim, um homem na casa dos 50, era esguio e alerta, vestindo uma camisa polo impecável e calças caqui. Seus olhos, porém, carregavam uma intensidade tranquila que sugeria anos observando as tolices humanas. Ele me fez um gesto para que eu me sentasse em uma das 2 cadeiras modernas em frente à sua mesa. John Davis me avisou, disse Jim, com a voz calma, sem qualquer traço de julgamento. Ele puxou um bloco de anotações novo para si e instalou a tampa de uma caneta. Ele me disse que você está buscando confirmação de um caso extraconjugal, possivelmente com irregularidades financeiras. Assenti com a cabeça, mantendo minha explicação concisa, apenas os fatos. As mensagens de Brenda, os novos presentes, as despesas do hotel, Scott Peterson, a progressão lógica das evidências. Sim, confirmei. Preciso saber com o que estou lidando, quem Scott realmente é para ela e se há alguma movimentação de bens da qual eu não esteja ciente. Jim ouvia atentamente, sua caneta riscando o papel de vez em quando, fazendo pequenas anotações no bloco. Ele não interrompia nem oferecia clichês. Quando terminei, ele revisou suas anotações. Procedimento padrão para um caso como este, afirmou com voz plana e profissional. Vamos observá-la. 3 dias de vigilância, normalmente. Documentaremos seus movimentos, com quem ela se encontra, para onde vai. Evidências fotográficas. Um relatório detalhado ao final. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para mim. E quanto a Scott Peterson, o incorporador imobiliário? É ele mesmo, afirmei. Posso fazer uma investigação completa, ofereceu Jim. Documentos corporativos, quaisquer problemas legais anteriores, registros financeiros aos quais eu tenho acesso legal. Vamos descobrir se há algo em seu histórico ou finanças que levante suspeitas. Suas palavras eram calmas, mas carregavam o peso da experiência. Ele falava de discrição e rigor, não de prender criminosos. Tirei a foto da Brenda da minha carteira. Uma foto do verão passado, ela sorrindo à beira do lago, alheia a tudo. Coloquei-a sobre a mesa. A rotina dela é previsível, de segunda a sexta. Trabalha no centro, pega o Metra. Dirige uma Mercedes classe C prata. Forneci a placa do carro. Também lhe entreguei o adiantamento, um cheque de valor considerável. Parecia surreal, como uma cena de um romance de espionagem, não a minha própria vida. Ao sair do escritório de Jim, um nó de pavor e determinação sombria apertou meu estômago.
A abordagem metódica oferecia uma aparência de controle, mas a realidade subjacente ainda era uma ferida aberta. O ar fresco do Lincoln Park parecia mais frio do que antes. Voltei para casa, e o silêncio lá dentro parecia mais ensurdecedor que o normal. Brenda ainda estava fora, provavelmente com Scott. A casa, geralmente um refúgio de conforto, agora parecia uma casca vazia, ecoando sua crescente ausência. A espera começou. Cada hora se arrastava como uma eternidade, repleta de perguntas não ditas e tensão crescente. Tentei me concentrar no trabalho, mas os detalhes intrincados do projeto arquitetônico pareciam insignificantes. O rosto de Brenda, suas mentiras casuais e a presença palpável de Scott me assombravam. A imagem dos brincos de esmeralda, da pulseira gravada, pairava diante dos meus olhos. No dia seguinte, logo após o almoço, meu telefone vibrou com um número desconhecido. Era Jim Walsh. "Sr. Miller", disse ele, sua voz cortando o zumbido do meu escritório silencioso. "Temos algo." Meu coração batia forte contra as costelas. Ela se encontrou com ele para almoçar. Ele enviou uma foto discreta para o meu celular. Apareceu de repente, nítida e imediata. Brenda, sentada em frente a Scott Peterson, numa mesinha do lado de fora de um bistrô badalado no centro da cidade, rindo, a cabeça inclinada para trás, uma alegria genuína e desinibida no rosto que eu não via há meses. Scott estava inclinado para a frente, a mão repousando casualmente em seu braço, o sorriso largo. O ambiente era movimentado, anônimo, mas a intimidade entre eles era inegável. Foi uma confirmação dolorosa, um soco no estômago. A foto dizia tudo, mais alto do que qualquer mensagem de texto. Os relatórios de Jim Walsh começaram a chegar diariamente, e-mails concisos com pastas anexadas contendo fotografias e registros de vigilância. Cada um era uma crônica sombria do caso cada vez mais profundo entre Brenda e Scott, um deslizamento meticulosamente documentado rumo à traição. A primeira foto foi um soco no estômago. As subsequentes apenas solidificaram a crescente frieza dentro de mim. Havia fotos deles em vários restaurantes do centro da cidade com as cabeças próximas, compartilhando piadas particulares. Imagens da Mercedes prateada de Brenda estacionada discretamente perto do prédio de apartamentos de Scott em Lincoln Park, às vezes durante a noite. Depois, fotos deles saindo juntos de manhã cedo, carregando xícaras de café compartilhadas, parecendo um casal qualquer começando o dia. Uma foto em particular, enviada no terceiro dia, era mais impactante, mais condenatória. Eles caminhavam de mãos dadas pela Michigan Avenue, o polegar de Scott acariciando suavemente o dorso da mão de Brenda. A cabeça dela estava encostada no ombro dele, um pequeno sorriso discreto nos lábios. Era uma demonstração pública e inegável da intimidade deles, desprovida de qualquer possibilidade de negação plausível. A raiva que fervilhava sob a superfície começou a se solidificar em algo mais frio, mais perigoso. Em seguida, veio o relatório da investigação financeira de Jim sobre Scott Peterson. Nada de muito suspeito, apenas um incorporador imobiliário bem-sucedido com um portfólio sólido. Mas o relatório também continha um adendo preocupante: transferências irregulares da conta corrente pessoal de Brenda, valores pequenos e constantes, saindo aos poucos nos últimos 6 meses. Ela tem movimentado pequenas quantias de forma consistente, Paul, relatou Jim ao telefone com voz profissional e impassível, para uma conta offshore registrada nas Ilhas Cayman. É uma tática clássica, frequentemente usada para ocultar bens em antecipação ao divórcio. As palavras pairaram no ar, um claro sinal de alerta tremulando ao vento gélido. Isso deixou de ser apenas um caso passageiro, passou a ser algo calculado. Na manhã seguinte, outro relatório de Jim chegou à minha caixa de entrada. Desta vez, não era sobre Scott, mas sim sobre Brenda. Ela havia sido vista entrando no escritório de Eleanor Vance, uma advogada famosa nos círculos jurídicos de Chicago por suas táticas agressivas e implacáveis em casos de divórcio. Vance era conhecida por deixar seus advogados da parte contrária e seus clientes completamente desamparados. Encaminhei imediatamente o relatório para John Davis. Ele me ligou em poucos minutos. "Ela está preparando sua própria ofensiva, Paul", confirmou John com a voz tensa. "O encontro com Eleanor Vance não é uma consulta casual. Ela planeja te atingir em cheio financeiramente." Uma clareza arrepiante me invadiu, nítida e precisa. Brenda não estava apenas me traindo.
Ela estava planejando sistematicamente me deixar com menos, me prejudicar financeiramente, orquestrar sua fuga com o máximo de lucro. A dor da sua traição emocional, embora ainda presente, agora era ofuscada pela natureza fria e calculista de suas manobras financeiras. Era um ataque estratégico. John, eu disse, com a voz firme sem qualquer hesitação, elabore um pedido de medida cautelar sobre nossos bens conjugais. Tudo. Nossa casa, todas as contas bancárias, carteiras de investimentos. Quero que seja protocolado imediatamente. Quero tudo bloqueado. Com certeza, Paul, respondeu John com um tom sério. Precisamos proteger seus interesses imediatamente. Isso muda tudo. Temos que agir agora e rápido. Passei o resto daquele dia e até altas horas da noite catalogando tudo. Cada bem em comum, cada certificado de ações, cada escritura, cada conta. Cada contribuição que fiz para a nossa vida de 10 anos juntos, meticulosamente documentada. O arquiteto em mim assumiu o controle, construindo uma nova estrutura de provas inabalável. Peguei declarações de imposto de renda antigas, extratos de hipoteca, recibos de reformas que paguei na casa. O detalhamento meticuloso parecia um ato de desafio. Uma determinação fria e renovada se instalou, transformando minha dor inicial em ação estratégica e precisa. A voz do meu pai, um zumbido constante na minha memória, ressoou mais clara do que nunca. Não aceite o golpe de qualquer jeito, Paul. Contra-ataque com inteligência, com tudo o que você tem. O peso da traição, pesado e sufocante por semanas, começou a se dissipar. Foi substituído pela firme determinação da autopreservação e pela busca calculada e ponderada por justiça. Escolhi o momento com a precisão de um engenheiro civil planejando uma demolição controlada. Era uma tranquila noite de terça-feira, daquelas que Brenda costumava usar para seus jantares com clientes que se estendiam até altas horas. Ela me esperava de volta de uma reunião que se estendeu até tarde, uma desculpa conveniente para meus próprios preparativos. Preparei a sala de estar não para intimidade, mas para um julgamento solene e inescapável. As luzes estavam baixas, as cortinas fechadas. A única iluminação vinha do brilho suave de um único abajur de chão, projetando longas sombras que pareciam engolir o calor do ambiente. A porta da frente se abriu e os passos familiares de Brenda ecoaram pelo corredor. Sua desculpa habitual, dada com desenvoltura sobre um cliente exigente ou um novo projeto, morreu em seus lábios ao entrar na sala de estar. Seus olhos, geralmente rápidos em avaliar, pousaram em minha expressão impassível e, em seguida, desviaram-se para a pasta grossa de papel pardo que repousava ameaçadoramente sobre a mesa de centro. Eu já estava sentada no sofá, de mãos entrelaçadas, esperando. Minha voz, quando finalmente falou, era firme, desprovida de qualquer emoção perceptível, como uma declaração. Precisamos conversar, Brenda. Seu olhar desviou-se da pasta para mim, um lampejo de medo substituindo sua habitual postura desafiadora. Ela hesitou. Depois caminhou lentamente em direção ao sofá à minha frente, ainda segurando a bolsa com força. O que é isso, Paul? Não faça drama, tentou ela, com a voz vacilando um pouco, uma tentativa ensaiada de dispensar a situação, mas sem qualquer convicção. Não respondi com palavras. Simplesmente estendi a mão, abri a pasta e deslizei uma foto em close sobre a superfície polida da mesa de centro. Era aquela que Jim havia tirado na Michigan Avenue. Brenda e Scott, de mãos dadas, a cabeça dela encostada no ombro dele, a intimidade entre eles evidente e inegável. Esta é você com Scott Peterson, declarei, apresentando os fatos sem qualquer entonação. Brenda soltou um suspiro, um som baixo e sufocado. Seus olhos se arregalaram, fixos na foto como se fosse uma cobra venenosa. Sua compostura, geralmente tão cuidadosamente mantida, desmoronou instantaneamente. Um rubor pálido espalhou-se por seu rosto, começando no pescoço e subindo. Ela pegou a foto, com os dedos tremendo, e a deixou cair de volta sobre a mesa como se tivesse sido queimada. Continuei metodicamente, calmamente. Empurrei mais um documento, os recibos do Hotel Península, detalhando o serviço de quarto para 2, o champanhe, os tratamentos de spa. Depois, os recibos das joias, com suas descrições claras de esmeraldas e ouro gravado. Finalmente, os comprovantes financeiros condenatórios, as pequenas e constantes transferências de sua conta pessoal para a empresa offshore. Cada pedaço de papel, um prego no caixão do nosso casamento
e de suas mentiras cuidadosamente construídas. Eu sei de tudo, Brenda, declarei com a voz ainda calma e monótona, e tenho provas irrefutáveis de tudo. Ela recuou, o rosto contorcido. Tentou negar numa série de protestos frenéticos e ofegantes. Não, Paul, isso não é o que parece. Então passou a se justificar, numa tentativa desesperada de retomar o controle. Você tem estado distante, Paul. Eu me senti negligenciada, sozinha. Sua voz se elevou, fina e rouca. Nosso casamento está frio há anos. Mantive a expressão impassível, indiferente à sua repentina teatralidade. Negligência não justifica fraude financeira e roubo, Brenda. A palavra roubo parecia pairar no ar, pesada e cortante. A boca dela abriu e fechou. Não havia defesa possível. Ela tinha pegado nosso dinheiro, meu dinheiro, e o transferido, secretamente, sistematicamente. A conta offshore não era por me sentir negligenciada, era por interesse próprio. Dei entrada no pedido de divórcio, Brenda. Informei-a, desferindo o golpe final, e garanti a segurança dos nossos bens. Uma ordem de restrição temporária foi emitida. Você receberá a intimação até o final da semana. Seus olhos arregalados e horrorizados me encaravam. Seu rosto, antes ruborizado de raiva e desespero, empalideceu. Ela tentou falar, mas nenhum som saiu. Permaneceu em um silêncio atônito e aterrador. A pasta com as evidências entre nós. Um monumento à sua ruína. Se você está curioso para saber como Brenda reagirá a essa notícia devastadora, fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. O silêncio atônito de Brenda não durou muito. O horror em seu rosto rapidamente se transformou em uma fúria amarga e implacável, dirigida diretamente a mim. Seu maxilar se contraiu, seus olhos se estreitaram em fendas. Você se acha tão esperto, Paul? Ela sibilou, a voz rouca e venenosa. Você planejou isso, não é? Você é apenas um homem controlador e vingativo, tentando meticulosamente arruinar minha vida. Você vai se arrepender, vai perder tudo. Encarei seu olhar fixamente, sentindo uma calma fria me envolver. Brenda, respondi, com a voz calma, porém firme. As evidências são irrefutáveis. Suas escolhas têm graves implicações legais, principalmente as financeiras. Não me alonguei. A pasta, ainda aberta sobre a mesa de centro, falava por si só. Não havia discussão, nenhuma conversa adicional era necessária. Em poucos dias, Brenda se mudou. Inicialmente ficou com Scott, um fato que se espalhou rapidamente entre nossos círculos sociais. Logo depois, encontrou um apartamento pequeno e sem graça em uma parte menos elegante da cidade, um claro retrocesso em relação à vida que havia descartado tão casualmente. O processo de divórcio começou oficialmente e, como John havia previsto, a poderosa advogada de Brenda, Eleanor Vance, não perdeu tempo. Uma enxurrada de e-mails acusatórios, repletos de alegações exageradas e exigências de pensão alimentícia exorbitante, inundou a caixa de entrada de John. Eram tentativas claras de intimidar, de me desgastar, de me fazer duvidar da solidez da minha posição. Mas John Davis, fiel ao seu estilo, respondeu calmamente a cada movimento. Ele rebateu as táticas agressivas de Vance com as provas que eu havia reunido meticulosamente, apresentando-as ao tribunal com precisão. As transferências para contas offshore, as contas de hotel, os recibos de joias, as fotos de vigilância, cada peça era um fato discreto e incontestável. A notícia do caso extraconjugal e do divórcio conturbado e litigioso começou a se espalhar como fogo em palha seca entre nossos círculos sociais mais próximos. Amizades antes sólidas se desfizeram sob a pressão. Alguns ficaram do lado de Brenda, repetindo sua narrativa sobre minha frieza e negligência. Outros, incomodados com o escândalo, simplesmente se distanciaram de nós dois, criando uma tensão palpável e um isolamento ao meu redor. Os telefonemas diminuíram, os convites cessaram. Foi uma forma sutil, porém eficaz, de exílio social. Meus pais, do meio-oeste americano, no entanto, permaneceram firmes. Minha mãe ligava com frequência, sua voz suave, mas firme. Meu pai, um homem de poucas palavras, ofereceu um aceno sombrio de compreensão quando eu o visitava, um olhar de orgulho nos olhos que dizia tudo. Quando você é atingido, você não chora. Ele havia dito anos atrás. Você planeja seu próximo passo. Ele viu que eu estava fazendo exatamente isso. As consequências não se limitaram às nossas vidas pessoais. A reputação profissional de Scott Peterson também sofreu um grande baque.
O mercado imobiliário é um mundo pequeno em Chicago, construído sobre confiança e integridade. As notícias se espalham rapidamente. Os sócios, pressentindo a tempestade de críticas públicas que se aproximava, começaram a questionar sua integridade e seu discernimento. Os negócios repentinamente começaram a estagnar. Não era algo explícito, mas estava lá. Uma mudança sutil, porém perceptível. Certa tarde, vi Scott em uma cafeteria no centro da cidade, esperando na fila. Ele estava lá, parecendo menos confiante do que o normal, um pouco mais abatido. Nossos olhares se cruzaram através da sala lotada. Não houve troca de palavras, nenhum gesto, apenas um reconhecimento silencioso e hostil da nossa nova realidade, da confusão em que todos estávamos. Ele desviou o olhar rapidamente, com o maxilar tenso. O desgaste emocional aumentava a cada novo desafio legal, a cada nova acusação do advogado de Brenda, a cada demonstração de desprezo social. Mas a cada golpe, minha determinação se fortalecia ainda mais. Não se tratava mais de vingança. Tratava-se de manter-me firme, de proteger o que era meu por direito, para lidar com a correnteza de luto e traição, e não apenas com as manobras estratégicas, decidi buscar ajuda. Comecei a fazer terapia, um passo silencioso e necessário para a reconstrução, para encontrar uma maneira mais saudável de navegar pelos destroços da minha antiga vida. Brenda, guiada pela mão agressiva de Eleanor Vance, tentou me pintar como o vilão. Sua narrativa mudou. Eu não era apenas distante, eu era um marido insensível e obcecado pelo trabalho, cuja negligência a levou para os braços de outro homem. Ela tentou desacreditar as extensas evidências de Jim Walsh, alegando que sua vigilância era uma invasão de privacidade, suas fotos adulteradas, seus relatórios fabricados ou exagerados por um investigador tendencioso, movido por minhas exigências vingativas. Mas John e eu desmontamos metodicamente cada uma de suas alegações. Apresentamos fatos irrefutáveis, cronogramas precisos e registros financeiros detalhados, cada documento um tijolo na muralha da verdade. Jim Walsh, um ex-detetive da polícia, manteve sua posição, seu depoimento calmo e crível. As transferências para contas offshore, em particular, provaram ser difíceis de serem explicadas pela equipe de Brenda. O efeito dominó continuou a se espalhar para além do nosso círculo imediato. Scott Peterson, outrora uma figura de confiança no mercado imobiliário de Chicago, enfrentou consequências profissionais e pessoais cada vez mais graves. Sua própria esposa, ao descobrir o caso extraconjugal durante o processo de divórcio, iniciou o seu próprio. A Peterson Properties, antes próspera, começou a perder contratos importantes. Investidores-chave, receosos da má publicidade e de decisões questionáveis, retiraram-se discretamente. O que havia sido uma empresa bem-sucedida agora estava à beira do colapso. Enquanto isso, os amigos leais de Brenda, alimentados por sua narrativa distorcida, iniciaram uma campanha pública de difamação. Suas postagens nas redes sociais, indiretas veladas e acusações diretas, me pintaram como um monstro. Eu as vi, é claro. Os sussurros em eventos profissionais, os olhares cúmplices. Aprendi a ignorá-los, a julgar as ações em vez de reagir ao barulho. Meu foco permaneceu firme em minha própria integridade e no caminho legal à minha frente. Uma audiência crucial se aproximava, o ápice de meses de embates jurídicos. Ali, as alegações de má conduta financeira de Brenda, seu desvio sistemático de bens conjugais, seriam rigorosamente examinadas. John Davis me preparou meticulosamente para o que ele me alertou que seria um interrogatório brutal e emocionalmente desgastante. Ensaiamos, revisamos, antecipamos todos os ângulos possíveis. À noite, eu me refugiava no meu escritório, revisava meus projetos arquitetônicos, encontrando consolo na precisão, na ordem e no controle do design. Cada linha, cada ângulo, cada cálculo era um lembrete de que algumas coisas ainda podiam ser moldadas, ainda podiam ser construídas com propósito. Também recomecei a me exercitar, correndo quilômetros ao longo da margem do lago, me esforçando até meus músculos implorarem por misericórdia. Era uma válvula de escape física, canalizando minha frustração, raiva e estresse em atividade física disciplinada. A frieza inicial que eu sentira transformou-se numa determinação silenciosa e inabalável de levar isso até o fim. Percebi que o divórcio não era apenas sobre dinheiro ou vingança imediata pela traição dela. Era profundamente sobre recuperar minha vida,
sobre resgatar minha integridade dos destroços que ela havia criado. Cada tática desesperada e cada vez mais transparente da equipe jurídica de Brenda no tribunal só servia para evidenciar seu verdadeiro caráter, desfazendo os últimos vestígios da mulher que eu pensava conhecer. Isso, por sua vez, solidificou minha resolução. Lembrei-me de uma conversa com meu pai, anos atrás, depois que um cliente difícil tentou me enganar e não me pagou. Integridade, Paul, ele disse. É tudo o que você tem no final das contas. Não deixe ninguém tirar isso de você. Firme agora, encarando a traição de Brenda, reconheci que estava vivendo de acordo com esses valores fundamentais. O tribunal era um espaço estéril e sufocante. Cada farfalhar de papel, cada tosse abafada parecia amplificado pela tensão. Este era o dia, o culminar de meses de preparação, de raiva reprimida e de fria determinação. Brenda estava sentada do outro lado da sala com Eleanor Vance, o olhar fixo na mesa à sua frente, evitando deliberadamente o meu olhar. O advogado de Brenda, fiel ao seu estilo, tentou denegrir minha imagem, pintando-me como um marido insensível, obcecado pelo trabalho, distante e indiferente. Mas John Davis, meu advogado incansável, foi magistral em suas objeções, rebatendo cada ataque com manobras jurídicas precisas. Ele não permitiu que a narrativa dela prevalecesse. Quando chegou a minha vez, testemunhei com calma e sinceridade. Apresentei a cronologia precisa da minha descoberta, as provas irrefutáveis da infidelidade de Brenda e as transferências financeiras detalhadas, explicando cada captura de tela, cada e-mail, cada recibo de hotel. Falei em fatos, em datas, em números, sem demonstrar emoção. Minha voz era firme, meu olhar inabalável. Em seguida, Jim Walsh depôs. Seu depoimento como especialista corroborou suas descobertas com um profissionalismo inabalável e detalhes meticulosos. Os registros de vigilância, as fotos, a documentação financeira, tudo apresentado com a clareza imparcial de um investigador experiente. Ele respondeu a todas as perguntas do advogado de Brenda com uma autoridade serena que não deixou espaço para dúvidas ou invenções. A própria Brenda subiu ao estrado, o rosto pálido, a confiança visivelmente abalada. Sob o incisivo interrogatório de John Davis, suas mentiras cuidadosamente construídas começaram a ruir. Ela hesitou, contradisse-se, suas evasivas tornando-se dolorosamente óbvias para todos os presentes. O juiz, uma figura severa, porém justa, ouviu atentamente todos os argumentos, frequentemente fazendo perguntas incisivas a Brenda, com a testa franzida de uma forma que pressagiava um mau presságio para ela. As evidências da má conduta financeira de Brenda, especialmente a conta offshore e o cronograma preciso das transferências que coincidiram com o início do seu caso extraconjugal, foram absolutamente condenatórias. Era claro, premeditado e inegável. O juiz proferiu sua sentença com uma solenidade serena. Ele decidiu amplamente a meu favor em relação à divisão de bens, citando as ações de Brenda como uma clara violação da confiança conjugal e do dever fiduciário. Ele observou a natureza premeditada de suas manobras financeiras, o que impactou significativamente a divisão final. Brenda ficou visivelmente abalada com o veredicto. Sua fachada cuidadosamente construída, que se manteve firme durante meses de disputas legais, finalmente desmoronou no tribunal. Seus ombros caíram e um soluço abafado escapou de seus lábios. As penalidades financeiras, somadas à perda irreparável de sua reputação profissional e pessoal, foram severas e mudarão sua vida para sempre. Numa reviravolta final e inesperada, Scott Peterson, agora enfrentando sua própria ruína devido ao divórcio da esposa e às consequências profissionais, foi chamado a depor. Ele confirmou aspectos do caso extraconjugal com palavras lentas e hesitantes, numa tentativa desesperada de salvar o que restava de sua reputação em ruínas. Seu depoimento, embora mínimo, reforçou a veracidade da traição de Brenda. Não senti nenhuma sensação de triunfo, apenas uma exaustão avassaladora, um profundo alívio por finalmente ter terminado e uma serena sensação de finalidade. A longa batalha judicial, inequivocamente vencida, foi um capítulo pesado e doloroso que se encerrou. O divórcio foi oficialmente finalizado. Ao sair do tribunal, o ar fresco de Chicago pareceu mais leve, mais intenso. Eu era um homem livre, sem dúvida, mas sabia que carregaria para sempre o peso indelével daquela experiência.
O preço tinha sido imenso, não apenas financeiro, mas também emocional, o estilhaço de uma década da minha vida. Os meses se transformaram em um ano tranquilo e cheio de propósito. A espaçosa casa conjugal, outrora uma grande estrutura repleta de ecos de sonhos compartilhados, parecia vazia após o divórcio. Tornou-se um símbolo poderoso de promessas quebradas e expectativas frustradas, e eu a vendi sem pensar duas vezes. A venda representou um rompimento definitivo e sem precedentes. Mudei-me para um apartamento menor e moderno com vista para o Rio Chicago. Este novo lugar era a minha tela, uma folha-sala em branco que eu mesma projetei meticulosamente. Cada detalhe, dos pisos de concreto polido aos armários planejados, foi escolhido com intenção. Era repleto de luz, uma manifestação física de novas possibilidades. A vista da cidade, vibrante e cheia de vida, era um lembrete constante de crescimento. Meu escritório de arquitetura prosperou. O foco renovado que trouxe ao meu trabalho, livre das amarras dos conflitos domésticos, se traduziu em energia e inovação. Novos projetos desafiadores começaram a surgir, trazendo não apenas sucesso financeiro, mas também uma profunda satisfação criativa que me faltava há anos. Mergulhei de cabeça nos projetos, encontrando conforto na precisão, na ordem e no controle que a arquitetura oferecia. A terapia continuou, uma âncora firme e necessária. Trabalhei diligentemente no trauma da traição, desatando lentamente os nós da raiva, da tristeza e da perda de confiança. Aprender a confiar novamente, ainda que com cautela, foi uma base construída aos poucos, tijolo por tijolo, com cuidado. Não se tratava de esquecer, mas de integrar a experiência sem deixar que ela envenenasse os relacionamentos futuros. Retomei o contato com antigos amigos, aqueles que me demonstraram apoio genuíno, e passei mais tempo com minha família. Meus pais, em especial meu pai, foram uma presença tranquila e forte. Essa rede de apoio autêntica, reconstruída e fortalecida tornou-se parte essencial da minha nova vida. Brenda e Scott Peterson enfrentaram suas novas e duras realidades. Cheguei a saber por meio de conhecidos em comum. Brenda estava com dificuldades financeiras, o acordo de divórcio a deixando com muito menos do que ela havia previsto ou pelo que havia lutado. Seu estilo de vida luxuoso era uma lembrança distante. A carreira de Scott no ramo imobiliário, antes sólida, estava em ruínas. Sua reputação havia sido irremediavelmente manchada e os clientes o abandonaram. A Peterson Properties, um nome outrora sinônimo de sucesso, agora mal se sustentava. Ouvi essas histórias, é claro, mas não encontrei alegria ou satisfação em seu infortúnio. Apenas uma compreensão silenciosa das consequências, do preço inevitável pago por escolhas deliberadas. Cheguei até a começar a namorar, com cautela no início. Foi um passo hesitante, mas necessário, buscando conexões genuínas construídas sobre honestidade, respeito e valores compartilhados. Um contraste gritante com o engano que eu havia sofrido. As palavras do meu pai ecoavam na minha mente, um zumbido constante de pragmatismo típico do meio-oeste americano. Quando você é atingido, não chora. Planeja seu próximo passo. E foi exatamente isso que eu fiz. Não apenas sobrevivi, reconstruí. Lentamente, com cuidado, permiti-me sentir esperança novamente, um otimismo cauteloso pelo futuro, pelas novas bases que eu poderia construir. Um novo projeto significativo surgiu: projetar um centro comunitário para um bairro carente. Parecia certo. Um lugar para construir não apenas estruturas, mas conexões humanas. Eu estava em frente à minha nova janela, olhando para a cidade vibrante, uma vasta tela de infinitas possibilidades se estendendo diante de mim. A dor do passado ainda fazia parte da minha história, uma cicatriz indelével gravada profundamente, mas não definia mais meu presente nem limitava meu futuro. Paul Miller, o arquiteto, havia projetado meticulosamente minha nova vida, um tijolo forte e intencional de cada vez. E pela primeira vez em muito tempo eu sorri, um sorriso genuíno, sem peso algum. O horizonte de Chicago ainda brilhava do lado de fora da janela do meu novo apartamento, um testemunho de resistência, de estruturas projetadas para suportar qualquer tempestade. Eu havia projetado minha nova vida com o mesmo cuidado meticuloso, um tijolo forte e intencional de cada vez. A dor do passado, o desmoronamento brutal daquilo que eu pensava ser tudo, permanecia como uma cicatriz indelével. Era parte da minha história, uma dor silenciosa que ocasionalmente ressurgia,
mas que já não me definia. Eu havia aprendido, eu havia me reconstruído. Eu havia seguido o conselho severo e simples do meu pai. Quando você for atingido, não chore. Planeje seu próximo passo. E foi exatamente isso que fiz, meticulosamente, calmamente. O custo foi imenso, não apenas financeiramente, mas também pela destruição de uma década da minha vida, pela erosão de uma confiança que antes eu considerava absoluta. Mas, a partir desses destroços, algo novo e mais forte emergiu. Eu estava livre, pronto para construir novas bases, não apenas para os clientes, mas para mim mesmo. O futuro se estendia, um vasto projeto ainda não escrito, repleto de possibilidades.